Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, você que é aluno do IBCamp, que está junto conosco nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus. Você que está cursando o IBCamp, é sinal que você dá valor à palavra de Deus, ao aprendizado, ao aprofundamento, ao conhecimento dela. Por isso, você está de parabéns, porque é isso que Deus espera de você. Deus nos chama para o ministério, Deus nos capacita para o ministério, mas a preparação é algo que tem que vir de nós. Nós nos preparamos para que o nosso exercício seja melhor, não é? Então, é muito importante que você conheça a palavra de Deus em todos os seus aspectos, que você seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, eu quero incentivar você a entrar de cabeça nessa matéria, eclesiologia. Nós vamos falar sobre a igreja do Senhor, e é um assunto de muita importância para entendermos alguns detalhes a respeito da igreja, o que Deus espera da igreja, por que formou a igreja, enfim, detalhes que vão ajudar no direcionamento do seu trabalho e não apenas do ensino ou das suas pregações. Também você entender esse conceito, essa ideia. Não é? Então, estamos começando aqui essa matéria, e hoje estaremos com a primeira aula, mas você certamente vai se empolgar com o ensino da palavra a respeito desse assunto. Bem, eu vou compartilhar com você, então, o nosso PowerPoint, como sempre fazemos, para que ele seja o guia do nosso estudo aqui. Então, Eclesiologia, você tem o livro à sua mão, curso do IBCamp, curso avançado em teologia, você que está nesse material. Eu sou o pastor João Morelli e nós estamos trabalhando aqui com um livro que foi escrito pelo professor e pastor Reinaldo Pinheiro, mas sempre debaixo da orientação e supervisão do pastor Jorge Vale, o diretor do IBCamp. Bem, nós vamos olhar aqui alguns assuntos, e nós temos aqui o tópico, né, a relação de tópicos. Vamos desculpe, começar no capítulo 1 com o que é a igreja, no capítulo 2 a igreja no Antigo e no Novo Testamento, no capítulo 3 a doutrina da igreja na história, no capítulo 4 conceito histórico da igreja. O batismo nós vamos tratar no capítulo 5, a Santa Ceia no 6. Veja que são assuntos importantes, né? O governo e a unidade da igreja, o governo da igreja e a unidade da igreja no capítulo 7. No 8, a igreja e o ecumenismo. A igreja e Israel nós vamos falar no capítulo 9. E no último, a igreja sobre vários prismas, uma visão da igreja sobre prismas que não são tão comuns, e a gente vai observar aqui. Bem, eu chamo você para que estude o livro. Antes de você estar aqui comigo nessa aula gravada, você deve ter já olhado a lição número 1, o capítulo número 1. Se não fez isso, eu peço que você volte lá e depois volte para o texto, porque lá no livro você tem uma gama maior de informações, maior do que nós podemos tratar aqui nessa aula, tá? Depois que lê o livro, então você vem para a aula e no final sempre você tem as suas questões para responder lá no site do IBCamp. Bem, então o capítulo 1, o que é a igreja? Começa com uma pergunta, né? O que é a igreja? Então vamos ver aqui a definição e natureza, a igreja como templo, uma construção física, a igreja como uma instituição religiosa, o cuidado com o fato de muitos institucionalizar a ideia de salvação, ou seja, a ideia de uma salvação através da igreja ou da denominação, a necessidade que nós temos da instituição, isso, sem dúvida alguma, precisa ser bem trabalhado, especialmente em dias em que estão deixando
a igreja como secundária, né? Você pode ser um cristão sem igreja, isso é uma coisa muito difícil, né? O problema seria a institucionalização da fé, seria isso? Nós temos o exemplo dos Quakers, que está no seu livro, e talvez não passemos por ele aqui, mas você deve olhar lá. E vamos falar também da igreja local, na igreja local. Então, veja que são itens muito importantes que precisam ser muito bem avaliados e são motivos de reflexão nossa, né? E essa reflexão nossa certamente vai nos ajudar na sequência dos nossos estudos e do nosso ministério. Bom, ainda falando do que é a igreja, nós temos a pureza da igreja, os falsos mestres, a, a ideia da falha humana, que sempre aparece e não é diferente na igreja, a igreja em seu sentido original, segundo Lutero, e o termo igreja invisível. A igreja visível, invisível e universal, nós vamos contrastar uma com a outra. A igreja, aliás, um termo com o outro, né? Não que seja outra igreja, mas um termo com o outro. A igreja como organismo e instituição, e a natureza da igreja na comunidade primitiva. Então, são vários itens que nós vamos passando aqui durante essa aula e certamente vamos ser edificados com isso. A eclesiologia tem como objetivo o estudo da igreja. Eclesiologia. Nós vamos entender um pouco esse termo, né? Estudaremos o seu significado no Antigo e no Novo Testamento e durante a era da igreja. Veremos também as ordenanças dadas à igreja e a sua forma de governo. E abordaremos a igreja como templo, como instituição religiosa ou mesmo como denominação. A igreja como templo, a ideia aqui de uma construção física, né? Em primeiro lugar, nós precisamos distinguir o termo templo, como é usado nos nossos dias, e o termo templo, como é usado na Bíblia, ok? A Bíblia fala do templo, mas em referência, primeiro, à construção física do templo de Jerusalém, ok? Antes era o tabernáculo, que era um templo móvel, vamos dizer assim, uma tenda que podia ser montada e desmontada durante a caminhada no deserto e por um tempo depois, mesmo quando eles estavam lá já na Terra Prometida. E depois, com o tempo de Davi, e o seu desejo de agradar a Deus, ele teve então a ideia da construção de uma casa para Deus, para a Arca da Aliança, né? Não para Deus especificamente, né? Que não precisa de casa e nem consegue, nem pode habitar em qualquer construção humana, mas o templo como lugar para acolher a Arca da Aliança. Então ele repete os mesmos princípios que estavam no tabernáculo para a parte fixa, né? Para o templo, que era uma construção de pedra e madeira fixa, não mais móvel. Mas os átrios, as divisões eram as mesmas, e depois, é claro, por uma construção física, então ela foi ampliada, né, a compartimentos que não tinham como átrios, né? Não o santuário. O santuário manteve-se como era, lugar santo e santo dos santos apenas. Mas as outras áreas do templo tiveram ampliação com a construção de Salomão. Falei aqui que Davi teve a ideia, mas quem construiu foi Salomão. Então, essa é uma maneira de enxergar o templo como está na Bíblia. Depois, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele nos diz que nós, crentes, somos o templo do Espírito Santo, porque passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Então, aí já é um templo que não é físico, mas é um templo humano. Nós somos o templo do Espírito Santo. Bem, nos dias atuais, já de muito tempo, né, depois da subida de Constantino ao poder do Império Romano, a igreja foi institucionalizada. E, junto com isso, a construção
de templos, né, de prédios, para abrigar os crentes que se reuniam em torno do nome de Jesus. Bem, mas essa construção física, ela não pode ser comparada a o templo do Antigo Testamento, o templo de Israel, o templo de Jerusalém, porque a função era muito diferente, né? Por exemplo, ninguém entrava no templo, no lugar santo e santo dos santos, não havia a entrada do público em geral, apenas o sacerdote podia entrar no lugar santo e não tinha cadeiras para sentar lá dentro, não tinha nada disso. Ele ia exercer a sua função sacerdotal e apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, ele podia entrar no templo, no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Então, essa construção que nós temos agora e que chamamos de templo, ou às vezes chamamos de igreja, nós vamos passar por essas nomenclaturas, é, ela é diferente. Nós entramos lá, o pastor está lá, a equipe de louvor está lá, tem um monte de coisa lá dentro, né? Cadeiras, equipamentos, luzes, tudo mais. E não tinha nada disso no templo, nem podia ser adentrado, na verdade, pelo público geral. Então, a função, apesar de carregar o mesmo nome, não é a mesma coisa. A Arca da Aliança não está dentro dos templos que nós frequentamos nos dias de hoje, não é? E hoje nós temos apenas a igreja como uma construção, né, uma construção que abriga os crentes quando se reúnem em nome do Senhor, né? Às vezes é uma construção específica, ela foi construída só para aquilo, é uma igreja mesmo, às vezes é um salão alugado, um salão comprado, um cinema comprado, transformado em igreja ou templo cristão. Mas isso nada tem a ver com o templo. Nós não podemos dizer que Deus mora nos templos nossos, né? Nas igrejas de hoje. Não é isso, porque ele está morando dentro do nosso coração. Ele não pode ser ah, privado dentro de uma construção humana. Bem, às vezes usamos o termo igreja para nos referir ao templo como estrutura física. Então, usamos esse termo igreja e construímos e usamos também o termo templo. O lugar em que abriga o culto cristão, até mesmo quando esse local está vazio, ainda denominamos igreja. Não é? Mas, volto a dizer, não como o templo do Antigo Testamento. A igreja como instituição. Atualmente, o termo igreja também é utilizado para referir-se à instituição religiosa, ou uma placa denominacional, por exemplo, Igreja Batista, Igreja do Nazareno, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e tantas outras, né, que estão se reunindo para servir o Senhor, né? Na realidade, estamos nos referindo aí a uma instituição religiosa que tem, se ela estiver legalizada, né, que tem um CNPJ e constitui uma pessoa jurídica, uma instituição, ou seja, uma organização legal, permitida pelo nosso governo e que é usada para os cultos cristãos. Podemos institucionalizar a salvação? Nós podemos dizer que a pessoa, para ser salva, ela precisa passar pela igreja, e eu estou falando institucional, ainda não estamos falando aqui da igreja universal, a igreja ampla, que é o conjunto de todos os crentes. Nós vamos bater nesse assunto várias vezes. Mas estamos falando aqui daquela igreja local, a denominação. Quando eu falo institucionalizar, estou falando da denominação. Então, nós podemos dizer que uma pessoa, para ser salva, ela precisa pertencer primeiro a uma denominação tal. Não podemos confundir a instituição religiosa com o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, ou a igreja espiritual. Então, que é essa que chamamos aqui de igreja ampla, igreja universal. Alguns acreditam que somente serão salvos se pertencerem a tal instituição religiosa e que somente lá se encontrará a vida eterna e o verdadeiro cristianismo. Mas não podemos esquecer o que está escrito no nosso quadro. Só Jesus pode salvar.
só Ele pode nos salvar. Não é o pastor, não é a igreja, não é a instituição. Não é isso. Isso é uma confusão que alguns asseveram. Olha, só nós temos a verdade, portanto, se você não for dessa igreja, você não será salvo. Isso não pode ser considerado. Cristãos, esse é o nome que nós recebemos hoje, né? Nós somos seguidores de Cristo, então somos chamados de cristãos. A, a igreja não possui, ou não possuía nome, não possuía um nome. Os primitivos discípulos eram chamados de maneiras diversas, né? Não apenas de cristão. Eles eram chamados de seguidores de Cristo e foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. Está lá em Atos, capítulo 11, verso 26. Também foram chamados de netzarins, ou defensores da seita dos nazarenos, de forma pejorativa, em Atos 24, 5. Né? Também foram chamados os do caminho, Atos 24, 14. Mas nunca com os nomes modernos que nós conhecemos, como está aqui nesse quadro nosso ao lado, Igreja Presbiteriana, Igreja Nova Aliança, Igreja Universal, Sara Nossa Terra, Metodista, Nova Vida, Assembleia de Deus, Episcopal, Católica, Congregação Cristã. Então, esses nomes são nomes modernos para diferenciar grupos de cristãos ao redor do país, ou ao redor do mundo. Mas na Bíblia nós não temos isso. Né? Mas, sem dúvida alguma, há necessidade de instituição. Não temos como negar a necessidade disso para que haja efeitos legais. A igreja ela é um organismo porque ela é viva, né? Ela é organismo porque ela corre nela o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos experiências reais e constantes com o nosso Deus, nós podemos chamar o corpo de Cristo como como um organismo, mas também ela é uma organização quando ela é olhada de fora, quando ela é olhada pelas leis do país, é uma organização. Envolve dinheiro, né? Envolve compra, envolve a administração financeira. Então, tudo isso tem que ser legalizado, envolve imposto de renda, porque há uma movimentação financeira. Então, tudo isso tem que ser organizado como uma instituição religiosa. Existem as suas próprias leis, né? Leis que às vezes são comuns para outras entidades, mas que às vezes são específicas para a igreja, né? Como algumas isenções de impostos que a igreja tem como direito. Embora a instituição religiosa não salve, isso nós sabemos, ela se faz necessária e é útil para o reino de Deus, pois caso não tivéssemos um mínimo de organização, não teríamos como sustentar os pastores, por exemplo, né? Como disposto nas Sagradas Escrituras. E não teríamos como manter missionários no campo, em cumprimento da grande comissão, e atender os trabalhos sociais das comunidades. Então, esse trabalho todo envolve uma organização, um reconhecimento legal pelas leis do país. Então, a igreja ela se submete a isso. O trabalho social da igreja. Não se deve menosprezar o movimento cristão e seu trabalho social nas prisões, na educação, na saúde, reconhecido historicamente. Entretanto, a ação social não deve prescindir de administração e organização institucional. Então, mesmo a ajuda social, ela depende disso. O governo, por exemplo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, e às vezes também o municipal, oferecem ajudas para entidades que estão prestando um serviço social para os necessitados. Bem, e às vezes é um serviço de ensino, não é só para necessitados, mas prestando um serviço social que é visto como um benefício. Então, esse serviço ele pode ter ajuda governamental, ajuda financeira, ajuda
com material, ajuda com prédios, né, que podem ser cedidos. Então, essas coisas não vão ser oferecidas ou disponibilizadas a organizações que não estejam legalizadas. Então, a instituição precisa, essa administração também precisa acontecer. Cristo veio salvar a humanidade, sem dúvida alguma, isso é fato que nós não duvidamos, não é? Nós temos isso como ponto base da nossa fé. Cristo não veio fundar uma instituição religiosa, não veio fundar uma denominação, não veio mesmo fundar uma nova religião. Não é? Por todo o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele veio trazer a redenção à humanidade e restaurar o homem à comunhão com Deus. Isso que ele veio fazer. Não tenho, mesmo que você criasse aí uma denominação Igreja Evangélica de Jesus Cristo, como já tem até, né? Não é porque está o nome de Jesus Cristo que ela vale como uma denominação que ele tenha fundado, que ele não fundou nenhuma denominação. A ideia de que não precisamos de uma instituição para servir a Deus e que servir em casa tem o mesmo valor, é perigosa e nociva no mundo pós-moderno, que, como está sendo, e eu já mencionei aqui, muito ensinada por aí. Então, as pessoas estão servindo a Deus de casa, quando, na verdade, a instituição igreja ela é importante, mesmo a denominação, ela tem a sua importância. Ela não pode ultrapassar o seu limite de importância a ponto de estar à frente de Jesus Cristo, dentro do coração dos seus membros. Mas não há dúvida que ela é importante e necessária, e a comunhão dos crentes nessas instituições são vitais. O cristão vive em comunhão. Sim, olha que quadro bonito nós temos aqui, onde as mãos unidas estão formando a cruz de Jesus Cristo, né? Uma imagem muito bonita voltada aí para o céu. O cristão não foi chamado para viver só, sem comunhão com os demais. Então, essa união que nós vemos aqui no quadro, ela é imprescindível. Não é? A igreja primitiva se reunia continuamente. Como se poderia viver tudo isso que a Bíblia diz sem um mínimo de organização formal? Mesmo Jesus e os discípulos, nós vemos que havia uma organização. Não havia necessidade de uma organização legal perante as autoridades de governo naquele tempo, porque estávamos falando apenas de 12 homens e mais alguns que o seguiam. Mas nós vemos que ali havia uma organização. Né? Havia o tesoureiro, por exemplo, que cuidava das finanças, havia aqueles que iam comprar as coisas, eram destinados normalmente a isso. Enfim, havia uma organização. E Jesus, sem dúvida, era o chefe dela. A igreja local. Vamos falar um pouco da igreja local. Assim como o joio contamina toda a lavoura, assim acontece com o ministério. Epa, não é verdade? Paulo nos adverte quanto a isso. Em Atos, no capítulo 20, e 2 Coríntios, capítulo 11, também temos a informação de que Judas também nos alertou sobre esses joios no ministério. Está lá na sua carta, né? No finzinho do Novo Testamento. Olha o que diz Atos 20, apenas como exemplo para nós aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, é o joio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, a igreja local é um lugar que agrega as pessoas, mas que não elimina a presença do joio e das pessoas que se aproveitam do evangelho. Então, a igreja local, ela não é perfeita. A igreja, o corpo de Cristo, a igreja ampla, essa sim, ela é perfeita como igreja, apesar de acolher pessoas falhas. Mas a igreja local não, a sua administração não é perfeita, não é? Os seus governadores, os seus líderes não são
não são perfeitos, os seus membros não são perfeitos, pelo contrário, alguns têm até más intenções e estão aí na igreja local, nós precisamos discernir isso. A pureza da igreja. A pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errôneas e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus. Deve-se considerar a pureza de uma igreja sobre a ótica da igreja local ou institucional, nunca espiritual, porquanto a noiva é pura, pois ela foi purificada por Jesus Cristo. Sinais de uma igreja pura: uma doutrina bíblica, uma pregação correta da palavra de Deus, o uso adequado dos sacramentos ou ordenanças. Algumas igrejas chamam de sacramento, evangélicas mesmo, e outras chamam de ordenanças, falando do batismo e da ceia do Senhor. E a aplicação correta da disciplina eclesiástica, que ela é mostrada na palavra de Deus, ela é ensinada que deve haver disciplina. Então, doutrina, ordenanças e disciplina conduzem à pureza da igreja, desde que sejam trabalhadas para isso. Ainda falando de pureza, a adoração genuína, a oração eficaz, o testemunho eficaz, a comunhão eficaz, o governo eclesiástico bíblico, o poder espiritual do ministério, a santidade de vida entre os membros, o cuidado pelos pobres e o amor por Cristo. Tudo isso conduzem à pureza da igreja, quando feito de uma forma limpa e clara e transparente. Igreja visível, igreja invisível e igreja universal. São termos usados normalmente para falar da igreja. A igreja visível assume uma forma visível. É a denominação, é a igreja que se reúne dentro de um prédio, é o crente tocável. Essa é a igreja visível. Assim como a alma humana se expressa por meio do corpo, assim a igreja invisível, formada de seres humanos, assume necessariamente uma forma visível numa organização externa por meio da qual se expressa. A igreja é visível na profissão de fé e conduta cristã, no ministério da palavra e nos sacramentos, e na organização externa do seu governo. Tudo isso forma a igreja visível. Bem, há outros aspectos nós vamos continuar vendo em outras aulas, mas por hoje é só. Terminamos aqui a nossa lição número 1 e espero que você tenha sido abençoado com ela. Lembro você de chegar até o site, na sua página, para poder responder as questões. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus.